o organismo. Estudaremos a organização do corpo humano. Antes de qualquer coisa, temos que entender o que é o átomo. Ele, o átomo, é a menor unidade que forma a matéria. Tanto a matéria orgânica como a inorgânica. E o que é isso, a matéria inorgânica? É aquela que não tem vida, que é inanimada. E a matéria orgânica é aquela que é formada por compostos orgânicos, ou seja, baseadas no carbono. Então vamos compreender o que é o átomo. O átomo é essa estrutura, onde tem um núcleo formado por prótons e nêutrons. O próton com carga positiva e o nêutron com carga, como o próprio nome já diz, neutra, sem cargas. Elétron é a menor parte que fica circundando esse núcleo atômico. O átomo é responsável por formar todos os elementos químicos conhecidos no planeta. Esse átomo que você vê agora, ele é o hidrogênio. Trata-se do gás mais leve e abundante do universo. O que acontece quando unimos vários átomos do mesmo tipo e de tipos diferentes. No quadro abaixo você encontra átomos de hidrogênio no recipiente e de oxigênio no outro. Quando fazemos a união entre esses átomos, nós criamos moléculas. Essa é a molécula da água, H2O. Aqui sua fórmula molecular e essa é a sua forma estrutural, onde existe um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Agora, esse é o oxigênio. Esse átomo de oxigênio não é o mesmo que você respira, pois o que você respira é o gás oxigênio e não o elemento químico oxigênio, o átomo. Pois esse átomo, quando se une a outro oxigênio, forma a molécula de oxigênio. Veja em 3 dimensões. Eles fazem uma ligação dupla aqui entre eles. O oxigênio O2 é esse que você respira. Da mesma forma, o hidrogênio tem átomos de hidrogênio que estão na atmosfera e a união entre esses átomos de hidrogênio forma a molécula de hidrogênio, que em 3 dimensões essa tem a forma estrutural, que é a fórmula molecular. Átomo de carbono unido com átomo de oxigênio, formamos o dióxido de carbono, que tem a seguinte característica. Sua fórmula estrutural e essa é a molecular. Tudo bem então, professor, mas o que é esse tal dióxido de carbono, esse CO2 aí? É o famoso gás carbônico. Ele é um composto químico, ou seja, um gás que pode afetar o efeito estufa. Na realidade, ele é importante para a natureza, para todo o nosso planeta. Por quê? Porque ele é um dos compostos utilizados pelos seres fotossintetizantes na produção de alimento, como as plantas, os vegetais de maneira geral e outros seres fotossintetizantes. Mas o problema é a grande concentração de CO2 ou de dióxido de carbono que é liberado na atmosfera. Isso pode aumentar o problema com o efeito estufa e piorar a situação que nós nos encontramos de aquecimento global. Agora, esse átomo de nitrogênio será unido com outro átomo de nitrogênio. Observe que formamos a molécula de nitrogênio. Aqui é a sua fórmula molecular e essa é a sua fórmula estrutural. Existe uma ligação tripla, 3 pontes ali. Na atmosfera terrestre, há cerca de 78% de nitrogênio. Já há 20%, quase 21% de
oxigênio e 1% de todos os outros gases. A água, o oxigênio, a molécula de hidrogênio, carbono é inorgânico também, assim como o nitrogênio também é inorgânico. O átomo de carbono é tetravalente. Ser tetravalente significa que ele pode fazer 4 ligações. Ele está se ligando ao hidrogênio. Cada hidrogênio pode fazer uma única ligação ao átomo principal. E nós acabamos de formar o metano, que tem a seguinte fórmula molecular. E essa é a fórmula estrutural do metano. Essa molécula é uma molécula orgânica, um composto orgânico. Ele também é conhecido como gás natural ou gás dos pântanos. O metano é representado pela fórmula química CH4. Ele é incolor, sem cheiro, altamente inflamável. Podem se formar a partir da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias, como a decomposição do lixo orgânico em aterros sanitários, também na emissão de vulcões, a digestão de herbívoros, na extração de combustível mineral, no metabolismo de certas espécies bacterianas, o apodrecimento de vegetais nos pântanos, etc. Características comuns aos seres vivos. Presença de um ciclo de vida, do nascimento até a morte de um indivíduo. O corpo formado por células, vamos ver com mais detalhes em breve. Possui metabolismo, é o conjunto de transformações químicas que ocorrem nos seres vivos. A produção de energia pelos seres vivos a partir de nutrientes obtidos na alimentação, por exemplo, faz parte desse metabolismo. Capacidade de ter estímulos e responder estímulos do ambiente, como luz, som, cores, cheiro, a umidade, pressão, temperatura, são alguns tipos de estímulos diferentes que geram um tipo de resposta dos seres vivos. Sobre o ciclo da vida, vamos ver com mais detalhe essa característica comum aos seres vivos. Primeiro, o nascimento, a etapa inicial da vida do ser. Depois, há o desenvolvimento, que é um processo natural, a qual esse organismo ele vai fazer passar por transformações. No caso do ciclo de vida do Aedes aegypti, que nós temos aqui, a fêmea vai depositar ovos na água, essa água parada. Depois de um tempo, vai aparecer larvas e a pulpa. Isso vai demorar cerca de até 7 dias. De 7 a 10 dias, o mosquito adulto ele já está voando, pronto para se alimentar e continuar a procriar, ou seja, gerar mais descendentes. Então, o mosquito pica uma pessoa que está infectada, que possui o vírus da dengue, ou da zika, da chikungunya. O mosquito voa e acaba picando a pessoa sadia. Isso vai fazer a transmissão. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero Flavivírus e tem o mosquito Aedes aegypti como seu transmissor, ou seja, o seu vetor de transmissão. Depois, esse mosquito ele vai finalizar, depois da reprodução e gerar descendentes, ele vai finalizar o tempo de vida dele. Ele vai morrer, como tudo na natureza. Isso chama-se ciclo da vida, do nascimento do indivíduo, desenvolvimento, reprodução e o fim dele, com a morte. Por isso a importância de não deixar a água limpa parada, para que a parte da reprodução ela sofra um corte e esse mosquito não procrie com facilidade. E nós não tenhamos todos os anos tantas e tantas pessoas que se infectam com doenças como a dengue. Por outro lado, a ararinha azul ela tem passado por um problema, que é a extinção da natureza. Alguns dos últimos animais dessa espécie encontram-se em centros de reprodução, locais que tentam aumentar o número de indivíduos de espécies extintas ou ameaçadas de extinção para reproduzi-los na natureza. Então, acontece que na Bahia tem
no centro, que tenta fazer a conservação da ararinha azul e depois devolver a ararinha azul para a natureza. Enquanto aqui nós estamos vendo a tentativa de pessoas para tentar evitar com que essa espécie entre em extinção, no exemplo da dengue, nós temos uma dificuldade enorme de fazer com que esse mosquito seja erradicado do Brasil. Teoria celular. A teoria celular é um dos fundamentos da biologia que diz que as células são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Então, observe. Unidades estruturais têm uma estrutura, uma forma, e funcionais, que têm uma função para os seres vivos. Então, elas formam as menores estruturas presentes em um ser vivo, que apresentam características como resposta a estímulos, que nós já vimos, como o metabolismo e um ciclo de vida. Se é um ser vivo, é porque ele é formado por células. E essa célula é a unidade básica dos seres vivos. Não confundir com átomos e moléculas. Átomos e moléculas formam as coisas do universo. Mas as células formam os seres vivos. Inclusive, as células também são formadas por átomos. Porém, as células são estruturas orgânicas. Uma célula só pode se originar de uma outra que já existiu, por meio de uma divisão chamada divisão celular. A estrutura da célula. Essa que você vê é uma célula procariótica. E essa são outros tipos de células, são células eucarióticas. Essa aqui, ela é a célula de um animal. Essa é uma célula de vegetal. E aqui é uma célula de uma ameba. Qual a diferença entre as células procariontes e eucariontes? Primeiramente, o tamanho. A célula procariótica tem o tamanho 0,1 micrômetros a 10 micrômetros. Já a célula eucariótica, ela tem um tamanho entre 10 e 100 micrômetros, sendo muito maior. Além disso, elas se distinguem por suas estruturas. Por milhões de anos, as células procariontes foram a única forma de vida na Terra, até que as células eucarióticas, mais complexas, surgiram através da evolução. O que é a célula procariótica? Pro significa antes. Kairon, núcleo, antes do núcleo. São as células mais primitivas, com estruturas menos complexas, sem núcleo, e o material genético fica disperso no citoplasma, o plasmídio e o DNA. Geralmente é unicelular. São as bactérias, como é o nosso exemplo, algas, cianofícias, algas azuis, não possuem núcleo definido. Logo, seu material genético fica solto no citoplasma, parede celular. Contém peptidoglicano. É a cobertura externa que protege e dá a forma à célula. Essa cobertura mais externa fica logo abaixo da cápsula. Membrana celular. Ela envolve o citoplasma e controla a entrada e a saída de substâncias da célula. Os cílios e os flagelos ajudam a locomoção da célula. O plasma celular, ou citoplasma, é uma substância semelhante a um gel, com função de dar estrutura e manter a forma da célula. Nucleóide, área do citoplasma que contém a molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, e o plasmídio, que é essa região circular, moléculas duplas de DNA, que armazenam o material genético. Isso formam as estruturas genéticas
da célula procariótica. E o que é célula eucariótica? Eu significa verdadeiro. Carion, núcleo. São células pluricelulares, isto é, formada por várias outras células. Contém núcleo, possui uma forma de organização bem melhor e mais estruturada e funcional que as células procarióticas. A parede celular, quando existe, contém celulose. Exemplo: animais, plantas, fungos, protistas. O núcleo é a maior e mais visível organela de uma célula eucariótica. Contém o DNA, que comumente é linear e está associado às histonas. Possui também os nucleolos, onde ocorre a síntese dos ribossomos. Retículo endoplasmático. Sua função é produzir proteínas e liberar lipídios. É essa organização aqui. Ou rede endoplasmática. Complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi. É responsável por modificar as moléculas celulares e enviar materiais para fora da célula, e pode gerar os lisossomos. Os lisossomos têm importante função na digestão celular. Mitocôndrias. Mitocôndrias são responsáveis pelo processo de respiração celular. Elas são organelas. Têm uma grande quantidade de adenosina trifosfato, que ao ser gerada, produz energia necessária para as suas atividades. Citoesqueleto. Rede formada por filamentos proteicos podem realizar processos relacionados com o transporte de substâncias. Ele também garante a movimentação das vesículas. A vesícula é um veículo para a comunicação intracelular e extracelular. Vesícula, essa estrutura aqui, onde as moléculas sintetizadas são empacotadas na célula como neurotransmissores, hormônios, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. A endocitose e a exocitose. A endocitose, a célula capta substâncias de fora e leva para seu interior. E a exocitose faz o contrário. Nas células vegetais encontram-se também os plastos, que caracterizam esse tipo de célula vegetal, que não é o caso aqui. Plasma celular. Esse fluido recebeu o nome de citoplasma. Além da parte fluida, o citoplasma contém também bolsas e canais membranosos e organelas, como já estudamos. Desempenham funções específicas no metabolismo da célula eucarionte. Também se encontra o citoplasma na célula procariótica. Níveis de organização dos seres vivos. A célula é a unidade básica da vida. Pequena unidade com forma e função. Tecido. Conjunto de células com mesma função. O corpo humano é formado por 4 tipos de tecidos. Quais são? O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, pode ser formar o adiposo, que é a camada de gordura, o cartilaginoso, que tem na ponta da orelha, o ósseo e o sanguíneo. Tecido muscular, pode ser liso, esquelético e cardíaco. E o tecido nervoso. Os órgãos são um conjunto de diferentes tecidos. Por exemplo, os rins. Os rins eles atuam na formação da urina. E a bexiga já é um outro órgão. Ela tem a função de armazenar a urina. Mas esses 2 órgãos, do nosso exemplo, estão ligados a um sistema. Sistema
é um conjunto de órgãos com o mesmo propósito. O sistema urinário, ele vai lidar com a situação de eliminação de substâncias do nosso organismo através da urina. Organismo é um conjunto de sistemas. Nós, você, os animais, as plantas, somos organismos vivos. Para título de informação, o ser humano ele tem por volta de 63 trilhões de células em seu organismo. Isso para um ser humano adulto. Os sistemas e órgãos do corpo. Vamos ver 6. Sistema digestório, aquele que é responsável pela absorção de nutrientes e a eliminação do que não for utilizado pelo organismo através das fezes. O sistema respiratório, como o próprio nome já diz, a captação do gás oxigênio da atmosfera e a eliminação do gás carbônico, que nós chamamos de processo respiratório. Já isso para o ser humano, nós captamos o gás oxigênio, aquelas duas moléculas de oxigênio, O2, e eliminamos o CO2, o gás carbônico, ou dióxido de carbono. Isso é diferente nas plantas. As plantas fazem o processo inverso. Lembra que eu falei? O gás carbônico é absorvido e ela vai eliminar o gás oxigênio. Processo inverso. Sistema cardiovascular. Responsável pela distribuição de substâncias e nutrientes pelo nosso corpo. Sistema urinário, como já mencionei, eliminar e excretar substâncias tóxicas que foram produzidas e regular o volume de sangue no corpo. O sistema nervoso é coordenar os sistemas humanos, dar o comando para que as nossas ações elas aconteçam. O sistema esquelético é responsável pela sustentação do corpo humano.